Aí, falando aqui agora sobre tipos booleanos, mais uma vez estou estudando aqui no W3 School. Ah, essa parte de tipos booleanos provavelmente deve ser curta, ela não é tão importante você saber o tipo booleanos para você criar o seu primeiro script, mas o conceito é bem importante para o desenvolvimento do seu estudo. Você vai usar, sim, true e false várias vezes, só que não no sentido literário, né? Ah, mas à frente eu vou explicar exatamente o que eu quis dizer com isso. Mas, por exemplo, os booleanos representam um de dois valores, que é true ou false. Então, tudo que for true, lembrando com o T maiúsculo e false com F maiúsculo, que é lido como valor booleano. Se ele tiver o T minúsculo, ele não é lido como valor booleano, ele é lido como uma sintaxe, uma escrita normal. Valores booleanos. Na programação, você geralmente precisa saber se uma expressão é verdadeira ou falsa. Você pode avaliar qualquer expressão em Python e obter uma das suas respostas, verdadeira ou falsa. Quando você compara dois valores, a expressão é validada e o Python retorna a resposta booleana. Aqui, por exemplo, a gente está comparando, é uma forma de você ver o valor booleano. Você vai ter, mais uma vez, você não vai estar... Você pode ver que no seu script não está escrito nada de true ou false, mas aqui está mandando escrever 10 maior que 9. Então, como é verdadeiro isso, ele vai retornar para a gente verdadeiro. Aqui está mandando escrever 10 igual a 9. Como 10 não é igual a 9, ele vai retornar false, porque isso daqui quer dizer que 10. Que ele está afirmando, 10 é igual a 9. Aí meio que o Python iria responder para você false. De falso. 10 é maior do que 9. Não, daqui 10 é menor do que 9. Falso. 10 é maior do que 9. Você pode ver que vai vir true e false, falso, viu? True porque 10 é maior do que 9. Falso porque 10 não é igual do que 9. E falso porque 10 também não é menor do que 9, né? Quando você executa uma condição em uma estrutura if, o Python retorna true ou false. Eu já usei várias vezes if aqui. Apesar de aqui a gente ainda não chegar na parte de if, que são... como é que é? Aqui, ó, Python, if e else. Aqui que é a parte que a gente vai ver depois de dicionários, conjuntos, tuplas, listas. Aí a gente vai ver sobre isso. Mas eu já usei algumas vezes aqui, né? Imprima uma mensagem com base se a condição é verdadeira ou falsa. Vamos tentar executar isso aqui, ó. Tá vendo? O A recebeu 200, B recebeu 33. Aqui está escrito if. É a mesma coisa se ele escrever print. É a mesma coisa que ele escreveu aqui. Print 10 maior do que 9, entendeu? Só que aqui vai ser ao contrário, né? Como se fosse 9 maior do que 10, já que esse daqui é um valor menor, né? Aqui ele vai estar falando if se B for maior do que A, escreva na tela B is greater than, né? Vamos traduzir isso aqui. B é maior do que A. Do que A. Esse daqui não é maior do que A. Vou colocar o A maiúsculo para diferenciar aqui na hora que for ler. Então aqui basicamente o A recebeu 200, B recebeu 33. Aqui está falando se B for maior do que A, execute. Esses dois pontos aqui seria execute. Executar o que? Esse programa aqui que vai estar com espaço, né? Indentação, que vai estar com uma indentação. Print B é maior do que A. Se não, se isso aqui for verdadeiro, se isso aqui for falso, né? Se não for verdadeiro, ele vai escrever isso aqui. Então, agora, vendo isso aqui como valor booleano, seria o seguinte. Se isso aqui for verdadeiro, escreva. Se não, escreva. Ou seja, se isso aqui for falso, não for verdadeiro, ele vai escrever isso. Ele vai escrever B não é maior do que A, quer ver? B não é maior do que A. Mas se, por exemplo, B valesse 3.300, B seria maior do que A. Então, ele vai escrever B é maior do que A. Já que isso aqui é verdadeiro. E ele não vai executar isso aqui. Já que isso daqui foi verdadeiro, ele não precisa executar isso aqui. Quando você dizer OK, aqui, ó, avalie valores e variáveis. A bool, né, a função bool, permite que você avalie qualquer valor e dê a você verdadeiro ou falso em troca. Então você vai ver, por exemplo, aqui, vamos lá, vamos executar isso aqui. Aqui, ó.
Print booleano de hello. True, print booleano de 15, verdadeiro. Tudo isso aqui é verdadeiro, não tem nada falso. Não tem nada ali que torne aquilo falso. Agora, se a gente avaliar duas variáveis, vamos ver. Ao invés de a gente colocar, vamos fazer aqui, uma variável x receber um texto escrito olá, e uma variável y receber um número inteiro, que é 15. E a gente vai avaliar, a gente vai escrever na tela o valor booleano de x e o valor booleano de y. O valor booleano de x vai ser, esperando carregar para falar junto, vai ser verdadeiro, já que também é a mesma coisa, é string, e o valor booleano de y também vai ser verdadeiro, já que também é um número inteiro igual era o do anterior. A diferença é que está dentro de uma variável. Aí, vamos lá. A maioria dos valores são verdadeiros. Quase qualquer valor é validado verdadeiro se tiver algum tipo de conteúdo. Qualquer string é verdadeiro, exceto strings vazia, ou seja, se isso aqui estiver vazio, ele vai retornar aqui na tela false e true, né? Porque a gente está avaliando o número inteiro. Mas ele vai retornar false, já que não tem nada dentro, é apenas uma string. Qualquer número é verdadeiro, exceto o zero. Ou seja, se a gente tiver um zero aqui, ele vai retornar também false, né? O valor booleano de zero é falso. Não tem nenhum número, seria basicamente isso. Isso é bom para você criar alguns conjuntos de códigos. Qualquer número é verdadeiro, exceto zero. Qualquer lista, tupla, conjunto de dicionários são verdadeiros, exceto os vazios. A gente ainda não viu sobre listas, tuplas e dicionários, mas eu ainda não vi sobre listas e tuplas de dicionário aqui nesse site, mas eu já usei algumas vezes aqui, que seria, por exemplo, o dict. Vou colocar dict e vou criar um dicionário. Aí se eu colocar aqui, por exemplo, Leonardo, vírgula Vitor. Se eu colocar isso aqui e mandar exibir o valor booleano da minha variável dict, que é um dicionário, print bool de dict, se eu fizer isso, vai. Não, acho que, calma aí, ele está lendo isso aqui como uma função. Ele deu um erro porque ele está lendo, vamos colocar só DCI, DIC. Você pode ver que aqui, tá, é porque tá sem aspas, tá sem aspas, exato. Tem que prestar atenção, isso daí foi falta de atenção. Calma aí, fiquei um tempinho sem programar, dá nisso, né? Ele vai retornar aqui provavelmente verdadeiro também, já que meu dicionário está, aqui ó, viu? Meu dicionário está preenchido, então ele retornou verdadeiro. Agora, se eu deixar apenas as chaves, né? Então meu dicionário vai estar vazio, ele vai retornar false. False. Vamos lá. Alguns valores são falsos. Defecto, não entendi isso aqui. Não existem muitos valores que avaliam o falso, exceto os valores vazios, tais como tuplas sem nada dentro, listas sem nada dentro, dicionários sem nada dentro, aspas sem nada dentro, que seria strings, né? O número 0 e o valor none, né? None seria tipo zero, é como se fosse um zero também, só que seria tipo nulo, exato, none seria nulo. E claro, o valor false avalia para false, né? Se tiver aqui vamos escrever aqui booleano, eita, acabou dando os fogos aqui. Uma variável chamada booleano, e a gente colocar aqui um valor true, que é um valor booleano, com T maiúsculo, é óbvio. Esqueci de escrever aqui print bool de booleano. Ele vai retornar verdadeiro, que seria no caso true, né? E se aqui tiver false, ele vai retornar false, é óbvio. Né? Vamos lá. Aqui ele está mostrando bool de false, vai voltar false, none, zero e por aí vai. Mas um valor ou objeto neste caso é avaliado como false. Isto é, se você tiver um objeto que é feito de uma classe com um len, para falar a verdade, eu tinha começado a estudar, mas é na parte onde de função. Você cria função, né? Que def, tem a parte de classes. Eu comecei, mas foi nesse período exato que eu parei de estudar, então não sei exatamente o que o len faz. Função que retorna zero ou false, né?
len self, return 0, ok. Se tá mandando retornar 0 é porque vai ser false. Então vai ser um valor booleano false. Funções podem retornar um booleano. Você pode criar uma função que retorna um valor booleano. Então, é verdade. Isso daqui é algo mais complexo que a gente vai ver em função. Sinceramente, não acho necessário, o que perde ponto comigo, ter isso aqui agora. Quando a gente estiver estudando sobre função, a gente pode ver isso. Espero que lá na frente repita também. Mas quando a gente for criar uma função, a gente pode fazer retornar essa função. Essa função pode retornar não um número, não uma string, mas um valor booleano, né? Verdadeiro, que seria. Você pode executar o código com base na resposta ou false, né? Não precisa só verdadeiro. Você pode executar o código com base na resposta booleana em uma função. Então, return true, if se my function, ou seja, se verdadeiro, escreva. Se não, escreva isso, né? Ou seja, ele vai criar uma função da qual, se ela retornar verdadeiro, então, se my function for verdadeiro, ela vai retornar yes. Vamos tentar aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Aqui tá voltando yes porque é verdadeiro. Mas se eu colocar aqui essa função false, ele vai retornar falso, porque a função my function, sei lá como é que fala em inglês, minha função, vamos colocar aqui outro nome, minha função. Def é usado para criar função, tem que ser junto. Def é usado para criar uma função, ou seja, você vai estar criando uma função, como print, o que mais que a gente viu que é uma função também? Print, input, e entre outros são funções. Então aqui você estaria criando uma função própria sua. Então cria uma função, da qual o nome dela vai ser myFunction, minha função, e que irá executar o seguinte, né? Ele vai retornar false, que a gente vai ver se minha função. Você pode ver que aqui ele não está falando se minha função for verdadeira, ele só está escrevendo se minha função. Por quê? Porque isso é se for verdadeiro, é basicamente isso. Você não precisa escrever se minha função for verdadeira, execute, né? Não, só se minha função já tá bom, porque é se verdadeiro que se lê. Se verdadeiro, execute, se não, ponto. Como aqui é falso, ele vai executar o se não, que vai escrever não. Caralho, acho que tá tendo jogo, hein? Exemplo, imprima sim. Caralho. Exemplo, imprima sim se a função retornar true, caso contrário, imprima não. My function retorna true, ok. Esse daqui é o que a gente tinha visto. Python tem muitas funções integradas que retornam um valor booleano. Com a insistência, né? Insistência, que é um tipo de função, você pode ver. Geralmente, tudo que tem esses parênteses, que começa com esses parênteses, tirando tuplas, tudo que começa com esses parênteses aqui são funções, né? Python também tem muitas funções integradas que retornam um valor booleano, como insistence, função, que pode ser usado para determinar se um objeto é de um determinado tipo de dado. Então, se insistência x... agora acabou os fogos. Verifique se o objeto é um número inteiro, ok. Então aqui você vai estar verificando se x é int, né? É como se você estivesse escrevendo isso aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa que ele fez aqui em cima, só que aqui embaixo. 200. Print se x is int. Não. É a mesma coisa se ele estivesse fazendo if se x is int. Print true. Vamos ver se assim vai dar certo. Acho que não vai dar certo por causa do print, né? Vamos ver. Aqui, ó. Não deu certo porque ele não conseguiu ler, né? Porque tá if x int. Mas se eu escrever assim, print int. Eu escrevi x. Foda-se. C. Ele vai retornar simplesmente o valor 200. Então aqui ele está escrevendo instance de x int. Aqui ele retornou 200, né? Então ele está vendo se x é inteiro. Você pode ver que eles tiveram que criar uma função para você fazer isso com mais facilidade. Então se x for do valor inteiro, né? For do tipo inteiro,
retorne para mim verdadeiro. Se ele não for, por exemplo, se x vamos ver se ele é float, né? Se ele tem ponto booleano, né? Ponto flutuante. Ponto booleano não, né? Ponto flutuante. Ele retornou falso porque não é, mas se a gente colocar um ponto zero, ele vai retornar verdadeiro porque é. Deixa eu pegar isso aqui. Retornou verdadeiro. Bom, vamos lá. Trate-se com o exercício, enviar a resposta. Vamos lá, imprimir. A declaração abaixo imprimirá um valor booleano. Qual deles? Vai retornar true. Vamos lá. Correct. Aqui, escreva na tela 10 é igual a 9. 10 não é igual a 9, então vai retornar false. Escreva na tela 10 vai retornar false, porque 10 não é menor do que 9. Booleano ABC, como é uma string, não tem problema, não precisa ser inteiro, um número inteiro, mas ela está preenchida, então vai retornar verdadeiro. Se ela estivesse vazia, ele ia retornar falso. Booleano de 0, aqui ele vai retornar false, já que é um número inteiro, só que é 0, né? Então ele não tem valor nenhum. O valor dele é nulo. Aqui agora são a parte de operadores, que a gente deve ver que o próximo vai ser operadores. Depois de operadores a gente vai ver listas, né? Então é isso. A parte de booleanos acabou. Teve fogos aqui do nada. Eu nem sei se está tendo jogo agora. Creio eu que não. Mas teve fogos. Essas partes de booleanos eu até gostei. Não foi tão exagerado. Mas tem algumas outras coisas, tipo strings aqui que a gente estava estudando, que caiu muita coisa que não era necessário. O que o W3 School pede ponto nisso. Um dia eu vou fazer vídeo analisando todo o meu proceder aqui nesse site. Tem bastante coisa para estudar ainda. Então um dia eu vou fazer um vídeo só falando sobre como foi estudar no W3 School.